até o final. Então, antes de falar qual seria o caso aceitável, eu vou dizer o caso que não é aceitável. Baseando-se não em documentos, né, eu poderia aqui pegar para você e ler o Código de Direito Canônico ou algum outro documento papal, alguma encíclica que seria muito válido, né? Mas eu queria usar uma coisa muito simples, né? Os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, um dos mandamentos é não matar. Então, não matar refere-se a não matar o inocente. Claro que nós podemos nos defender do agressor e, se for necessário, tirando a própria vida do agressor. Isso não é especificamente matar, mas é preservar a sua própria vida ou a vida das pessoas às quais você é responsável. Então, essa é a legítima defesa. Mas o não matar, a que se refere os 10 mandamentos, é não matar o inocente, obviamente. E claro que isso refere-se aos seres humanos, então não matar a pessoa, o ser humano inocente. Então, partindo desse princípio, que é lei de Deus, e a lei de Deus é imutável, nós não podemos mudar a lei de Deus, então Jesus reforça, né, esse mandamento do não matar, e nós devemos considerar que uma criança no ventre da sua mãe é um ser vivo, é um ser humano, já possui uma alma imortal. Dali não sai nada a não ser um ser humano, né? Não vira uma tartaruga ninja, né? Não vira outra coisa, ali é um ser humano. É um ser humano em desenvolvimento. E como não seria possível matar este ser humano dentro do ventre da mãe, né? Então não é possível, não é aceitável, iria contra o mandamento da lei de Deus. Se eu matar aquele ser humano, se eu causar o aborto, por exemplo, porque a mãe é pobre. Uma vez uma pessoa veio me argumentar, padre, mas aí a mãe já tem muitos filhos e ficou grávida de mais um, e aí? Bom, e aí ela poderia matar o mais velho, né? Por exemplo, se ela tem 5 filhos e um tem 12 anos, mata o que tem 12 anos, que já viveu bastante, né? E deixa esse que está ainda por nascer, que viveu menos, né? Que possa viver mais. Como é um absurdo ela matar um filho de 12 anos, então é a mesma coisa matar a criança no ventre dela. Então, se o caso é uma pobreza extrema, a mãe não pode criar, né? Em último caso, ela pode doar a criança pode ser adotada. Ou a comunidade, né, que tanto se importa com isso, pode ajudar a mãe financeiramente, né? Então, existem outros meios que não matar. Um outro caso também que é inaceitável, o aborto, é o estupro. Por quê? Porque a vítima é a criança. A criança não pode ser culpada pelo pecado ou pela violência que o homem causou na mulher. Então, a criança não pode ser culpada por isso. Ela não vai pagar com a própria vida aquilo, né? Por mais difícil que seja, né? Por pior que seja. Então, a mesma coisa, não é obrigatório que a mãe fique com aquela criança. Ela pode dar para adoção, mas matar não é uma opção nesse caso. Com relação ao risco de vida da mãe, aí sim, né? Então, pode matar a criança se a mãe for morrer? Não. Porque nós não podemos optar matar uma pessoa inocente para salvar outra pessoa, né? Não existe isso, né? Como eu falei no início, eu posso matar o agressor. Se o agressor vier tirar a minha vida, eu posso me defender tirando a vida do agressor, mas não uma criança inocente. Então, a criança no ventre da sua mãe, então desde a concepção, já é um ser humano, então não posso tirar a vida de um ser humano. Se fossem divulgadas as imagens, né, o processo pelo qual é feito o aborto, talvez a opinião bem absurda de quem aceita seria mudada, né? Então, essas crianças, elas são assassinadas vivas, né? São esquartejadas, então vão tirando aos pedaços, né? Tira o bracinho, a perninha,
tira a cabeça, ela é esquartejada dentro do ventre da sua mãe. Às vezes, quando ela é sugada, ela sai viva ainda, então joga uma solução de sal para queimá-la viva ali. A coisa é bem absurda. Então, em caso de risco de vida da mãe, que muitas vezes é uma forçação de barra, né, dos movimentos pró-morte, né, dos movimentos que defendem o aborto, uma forçação de barra para dizer que não, mas tem que tirar, senão a mãe morre. Muitas vezes não é assim, né? Por quê? Porque existe um sistema natural do próprio corpo humano que expele aquilo que não consegue se desenvolver, né? Então, quem é médico pode falar isso. Então, quando uma criança tem uma má formação e não consegue se desenvolver, o próprio corpo não desenvolve aquilo ali e acontece um aborto natural, né? Então, eu falei no início do vídeo que poderia haver uma possibilidade, sim. A possibilidade é da criança estar morta. Então, se a criança está morta, então acontece que às vezes a criança morre no ventre da mãe. Então, ela precisa fazer um processo, né? Acho que é curetagem que chama, né? Então, ali a criança já morreu, então é possível tirar a criança do ventre da mãe. Uma outra possibilidade como eu falei que o não matar se refere aos seres humanos, por exemplo, eu não sei se você já... aborto de galinha, né? Não sei se você já comeu aquela galinha que quando você mata, né, e você abre tem aqueles ovinhos dentro, ali seria, né, o futuro pintinho, né? Então é até muito, muito gostoso comer aqueles ovinhos que ficam dentro da galinha. Ou do peixe, né? Acho que o ovo de peixe também. Enfim, nos animais não teria problema, né? Se for para se alimentar, não tem problema. Mas nos seres humanos, a única exceção é se a criança já tiver morrido, né? Então aí sim, porque aí você não vai estar matando a criança. Para finalizar esse vídeo, né, que eu espero que você coloque aqui nos comentários a seu apoio à vida, né? Faça-me o favor. Uma questão que é bem rebatida, né, por algumas pessoas que se dizem católicas. Ah, mas eu não aceito essa posição da igreja. Aí começa a falar várias coisas. Bom, você não está indo contra a igreja, você está indo contra Deus. E de católica você deve ter somente o nome, porque quem não aceita essa posição da igreja, que não é uma posição optativa, não é você optar pela missa nova e a missa tradicional, não é opção, né? Então, essa é uma questão de moral inviolável. Então, se você não aceita ela, você pode ser tudo menos católico. Quem vai dizer que eu não sou católico? Né? Então, o pessoal vai começar a querer agredir. Olha, não sou eu que vai dizer que você não é católico. Talvez seja quando você estiver descendo lá no fogo do inferno e você vai perceber que você não era católica, que você defendia o assassinato de crianças, né, no ventre das suas mães, né? Você defendia o aborto. Então, o pecado gravíssimo, né, sem arrependimento, ele leva à condenação eterna. Então, eu rezo, né, e peço a Deus, e existem muitas conversões, muitas conversões, né, de mulheres que foram profundamente feridas porque praticaram esse pecado e se converteram, e hoje são pessoas de Deus, são pessoas que vivem, até que lutam a favor da vida. Né? Existem conversões de médicos, conversões de satanistas, né? E sabem que os satanistas eles propagam muito o aborto, porque até nos cultos satânicos eles usam os fetos, etc. Então, existe muita gente lutando em favor da maior, mais duradoura e mais profunda pandemia que ninguém fala, né? Então todo mundo fala pandemia do Covid, pandemia disso, pandemia daquilo, e que é realmente uma coisa séria, mas os números dos mortos, né, das crianças mortas por aborto, podem multiplicar-se aos milhares, né? Assim, milhares de vezes mais do que os mortos por Covid, mas ninguém chora por eles, ninguém chora por essas crianças, né? Os números são absurdos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo
alguns links, algumas sugestões para você se aprofundar sobre esse assunto. Mas deixando bem claro, se você é católico, se você é cristão, você não pode defender o aborto em nenhuma possibilidade. Não existe exceção, a não ser que a criança já esteja morta, aí nem é aborto, né? Mas não existe, mas foi estupro. Não existe exceção. E se você defende isso, você não é católico, e se você apoia isso, provavelmente você já está excomungado, porque a excomunhão para quem apoia o aborto, né, quem incentiva, apoia, e aquele aborto chega-se a realizar, é excomunhão automática para quem apoia, né? E para quem é maior de idade, obviamente maior de 16 anos, e apoia isso, ou favorece isso, né? Então é passível de excomunhão automática. Além do pecado mortal, que, morrendo-se em pecado mortal, leva-se à condenação eterna. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Eu vou procurar deixar aqui alguns sites, alguns links. Se você apoia